Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem com um teor evangelístico, falando sobre evangelização. Há alguns dias nós já viemos acompanhando alguns temas que são focados na evangelização. Sexta-feira passada nós falamos aqui sobre o teor da mensagem que nós devemos anunciar, falamos sobre o plano da salvação. Terça-feira nós nos reunimos aqui para tratar de algumas formas de abordagem, de como chegar nas pessoas para apresentar o Evangelho das Boas Novas. Quarta-feira, então, nós estamos nos reunindo aqui já faz um tempo para aprender, sobre como a Bíblia apresenta a evangelização. E hoje eu quero falar, então, sobre o seguinte tema: desenvolvendo a evangelização de forma equilibrada. Como assim? Eu estive aqui, nos últimos dias, analisando ali alguns modelos de evangelização, formas de evangelizar as pessoas. Existem diferença entre princípio e modelo. O que é um princípio? Princípio é aquilo que é imutável, é uma lei de Deus, é uma ordenança de Deus e que não pode ser quebrada. É um princípio. O que é modelo? Modelo é a forma como a gente vai agir naquele princípio. Um exemplo, louvor, a gente sabe que é um princípio bíblico, a adoração no culto. Porém, a forma como esse louvor, essa adoração é desenvolvida é o modelo. Há muito tempo atrás não se podia tocar bateria, há muito tempo atrás não se podia usar distorção. Hoje o modelo, ele foi atualizado. Hoje a gente tem bateria no louvor, hoje a gente tem distorção. Então, o princípio da adoração continua o mesmo. O modelo, ele foi sendo atualizado com o tempo. Se tratando de evangelismo, o princípio é que Deus chamou todos nós para anunciarmos o Evangelho. Ele convocou todos nós para ir e pregar o Evangelho a todas as nações, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Que nós venhamos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar as pessoas a guardar e a obedecer os ensinamentos de Cristo. Então esse é o princípio, não pode ser mudado. Porém, o modelo como a gente vai evangelizar as pessoas, ele é de cada igreja, ele é de cada setor, ele é de cada bairro, porque nós precisamos entender que cada lugar vai exigir, às vezes, modelos diferentes. O que deu certo num lugar, talvez não dê em outro. Então, se tratando disso, eu quero falar, então, sobre desenvolvermos uma evangelização de forma equilibrada. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que por muitas vezes a igreja, querendo dar o seu melhor, acabou fazendo não da melhor forma. Por exemplo, vamos falar aqui de dois extremos. De um lado, nós vemos o quê? Pessoas que na sua simplicidade, com o seu coração em Deus, iam abordar o evangelismo, iam falar para as pessoas de Cristo. E ao abordar o Evangelho, elas chegam para as pessoas dizendo assim: olha, Jesus te ama. Amém. Muitas pessoas foram salvas dessa forma. Mas muitas também deixaram de ser salvas, justamente porque às vezes ouvir que Jesus te ama e não entender como é que esse amor é manifesto, acaba sendo limitado demais essa mensagem. Aí muitas vezes a gente vê pessoas, e eu também já fiz isso, sair para evangelizar, e talvez por falta de instrução ou coisa do tipo, nós vamos evangelizar e vamos chegar nas pessoas dizendo assim: vem para a igreja que Jesus te cura. Vem para a igreja que lá na minha igreja você vai encontrar paz, solução para os teus problemas. Jesus vai mudar a sua situação financeira. Essa mensagem ela é errada? Jesus não faz essas coisas? Claro que Jesus faz. Porém, essa não é a ênfase da mensagem que nós devemos usar como mensagem evangelística. Isso é consequência, mas não é em si a mensagem de boas novas. Se nós olharmos para um extremo, nós vamos ver que muitas pessoas, ao fazer uma abordagem evangelística, faziam de forma errada.
E isso faz com que as pessoas que vêm para a igreja por meio desse tipo de abordagem venham de forma interesseira. Não porque houve um arrependimento, não porque houve um novo nascimento, mas porque a pessoa está querendo receber algo de Jesus, algo que é limitado temporalmente aos nossos dias e que não trata de eternidade. Porém, nós vamos perceber, olhando para esses modelos, que se por um lado existem aqueles que ao evangelizavam a apresentar um evangelho de benefícios para as pessoas, do outro lado, pessoas não querendo cair nesse erro vão para um outro extremo que também é muito perigoso. Eles vão apresentar um evangelho onde a ênfase ela é tão demasiada no nosso pecado, que em vez de estar anunciando boas novas às pessoas, elas estão anunciando um evangelho que causa medo. Como assim? Você já viu as pessoas chegarem e dizerem assim: arrepende-te porque tu vai para o inferno. Se você não se converter, você é um pecador e você vai assar lá no inferno como se fosse um churrasquinho. Se por um lado, pregando cura, prosperidade, paz e benefícios nessa terra, as pessoas vêm por interesse, pregando uma mensagem desse tipo que, ao invés de ser boas novas, soa como algo que causa medo, as pessoas também vêm por interesse. Eu tenho que aceitar esse Jesus, senão eu vou para o inferno. Só mudou a abordagem, mas continua sendo por interesse. As duas mensagens, elas são verdadeiras. Porém, quando a ênfase ela é errada, quando a ênfase ela não é apresentada de uma forma equilibrada, ela pode não ter o efeito que realmente o evangelho deveria causar na vida das pessoas. Por isso que eu quero abordar então como desenvolvermos uma evangelização de forma equilibrada, sem ir para o extremo de oferecer um evangelho de benefícios nessa terra, e sem ir ao outro extremo de apresentar para as pessoas um evangelho que cause medo nas pessoas. Então vamos tratar hoje sobre essa questão, o equilíbrio na hora da evangelização. E eu quero aqui então ler para vocês esse texto, porque esse texto ele é um texto evangelístico. Ele trata sobre evangelização. Marcos 16, do 15 ao 20, diz assim: disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Vocês prestaram atenção no conteúdo desse texto? Jesus, ele manda pregar o evangelho para salvação, dizendo que aqueles que crerem serão salvos, os que não crerem estão condenados. E ele mostra que, junto com a pregação do evangelho, os sinais acompanhariam. Então, se por um lado nós não podemos ir ao extremo e oferecer um evangelho de benefícios, e por outro lado nós não podemos ir ao outro extremo de pregar um evangelho que causa medo, nós vamos perceber que da forma como Jesus ensinou, as duas coisas andam juntos. Então, eu quero aqui abordar hoje 3 conselhos de como evangelizar as pessoas, de como deveria ser composta a prática de evangelização. Primeiro, nós precisamos conhecer o conteúdo da mensagem que nós vamos abordar para as pessoas. Como que nós vamos falar com as pessoas? Se tratando do evangelho, não tem como você ir anunciar algo que você não conhece. Nós precisamos conhecer o teor da mensagem. Nós viemos falando aqui há algum tempo sobre o plano da salvação, de como apresentar para a pessoa. O que é o plano da salvação? Você começa anunciando que todos nós somos pecadores, mas é justamente nisso
pelo fato de sermos pecadores, estarmos condenados, que nós vamos perceber a manifestação do amor de Deus, que enviou o seu Filho Jesus, para que morresse no nosso lugar, pagasse o preço da nossa dívida, para que todo aquele que agora nele crê, seja salvo. Esse é o plano da salvação. Esse é o conteúdo, de uma forma resumida, é claro, mas esse é o conteúdo das boas novas anunciadas por Jesus. Então, quando nós olhamos para esse conteúdo, vocês vão perceber que o Evangelho de Boas Novas, ele não tem nada a ver com aquela apresentação que às vezes a gente faz. Vem para a igreja que você vai ser abençoado. Vocês conseguem perceber algo parecido, algo semelhante entre o plano da salvação e esse Evangelho que às vezes a gente aborda para as pessoas? Não. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, o Evangelho do Reino abordado, ele trata de coisas que são eternas, e não de coisas que são apenas temporais. Nós precisamos, em primeiro lugar, aprender como pregar o Evangelho para as pessoas, qual é o conteúdo da mensagem. Nós precisamos saber que ao pregar o Evangelho, nós vamos precisar fazer com que as pessoas conheçam a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode levar alguém ao arrependimento. E sem arrependimento não existe fé. Vocês podem ver pela palavra de Deus que o arrependimento ele precede a fé que produz salvação. A partir do momento que João Batista foi preso, ele começa agora a pregar o Evangelho do Reino, dizendo: arrependam-se e creiam. Perceberam que arrependimento veio antes de crer, antes de ter fé? Quando nós lemos lá o autor de Hebreus, no capítulo 6, ele fala sobre os rudimentos da fé cristã. Ele vai dizer que o primeiro é arrependimento, depois é fé em Deus. O arrependimento, ele precede a fé. Mas como é que alguém vai se arrepender quando nós pregamos um evangelho que não trata de arrependimento? Como é que alguma pessoa vai ser conduzida ao arrependimento em Deus se ela não conhecer o evangelho da palavra de Deus? Faço essa pergunta para vocês: como é que vocês acham que alguém chega ao pleno arrependimento? Que alguém reconhece as suas falhas e ela identifica realmente: olha, eu sou pecador e eu preciso desse Deus. Esses dias nós estávamos na terça-feira, se não me falha a memória, abordando aqui algumas formas de chegar nas pessoas. E uma delas que foi abordada é você chegar até a casa da pessoa por meio de uma pesquisa e aplicar ali uma pesquisa com 4 perguntas. A terceira pergunta, ela tem a ver com salvação. O que você precisa fazer para ser salvo? Como você acha que você é salvo? E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, e eu falo isso por experiência própria, vai dizer: olha, eu preciso ser bom, eu preciso ser justo, quando na verdade a gente sabe que não é isso. A quarta pergunta: você conhece o plano da salvação? E eu falo por experiência própria, a maioria das pessoas não conhece. É aqui onde você tem a oportunidade agora de responder a última pergunta, apresentando o plano da salvação e voltar respondendo todas as outras, falando como uma pessoa é salva. O que fazer para não ir para o inferno, para ser livre da condenação. E aqui vocês vão perceber que, de todas as formas como abordamos as pessoas, a única forma que vai fazer com que alguém reconheça que ela realmente é pecadora é por meio da lei de Deus, da palavra de Deus. E não existe outra forma. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, dizendo o seguinte: é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ainda em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer assim, ó: eu não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei. Como é que eu sei que eu sou pecador? Quando eu sou confrontado pela lei, quando eu conheço a lei de Deus. Você tem certeza da sua salvação? Aonde você acha que vai morar? A maioria das pessoas dizem: eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Não, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou justo, né? Aos seus olhos, é uma pessoa boa. Mas vamos confrontá-las com a lei de Deus. Eu vou aplicar para vocês, eu quero fazer essas perguntas para vocês, só para ver o que vocês pensam. Vamos para as leis de Deus. Pegamos lá o Decálogo, os 10 mandamentos do Velho Testamento. Citando só alguns dele.
Não dirás o nome do Senhor em vão. Quem já disse o nome de Deus em vão aqui? Se alguém já disse, já cometeu um pecado. Quem peca, quem é pecador, por mais que seja apenas um, é digno de quê? De morte. Não é isso que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Não matarás. Talvez você olhe e diga, não, mas poxa, eu nunca matei ninguém. Só que João escreve na sua primeira carta assim, que aquele que odiar o seu irmão, ele é culpado de assassinato, ele é como se fosse um homicida. Não matarás, mas se você odiar o seu irmão, você é culpado do mesmo pecado, como se tivesse matado alguém. Quem já odiou alguém? Quem já sentiu ódio, raiva de outra pessoa? Nem que seja apenas uma vez, já é pecador e já está condenado ao inferno. A pessoa diz, não, mas eu sou uma pessoa boa. Olha outros, não adulterarás. Aquele que olhar para uma mulher com desejos impuros no seu coração, já adulterou. Não adulterarás, mas olha só, quando a gente olha, quer seja para uma mulher, no caso dos homens, quer seja para um homem, no caso das mulheres, já é adultério. Já quebrou o mandamento de Deus. Não é tão bom quanto achava que era. Não furtarás. Quem nunca pegou nada da empresa? Poxa, peguei e não devolvi mais. Era do meu vizinho, era de um parente, mas olha, ele não estava ocupando. Nem vai sentir falta. É furto, é roubo, é pecado, segundo a lei de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo. Quem nunca olhou e nunca disse assim, nossa, eu queria ter a casa dele. Eu queria ter um lugar desses para morar. Se eu tivesse uma mulher dessas na minha casa, ou se eu tivesse casado, olha que homem. Ou os bens. Pá, eu queria ter esse cara. Sabe o que a lei está dizendo? Que é pecado. E uma vez tendo cometido, não precisa nem ter cometido todos eles, quebrado todos esses mandamentos. A Bíblia diz que quem quebra um é culpado de todos eles. Logo, quando nós somos confrontados pela lei de Deus, vocês vão perceber que nós vamos entender que ninguém é bom. Nenhum de nós. Talvez você diga, não, eu sou bom. Não é bom. A Bíblia deixa claro que nós somos pecadores, e como pecadores estávamos andando a caminho do inferno. Graças a Deus que hoje nós aceitamos Jesus, e em Cristo Jesus a Bíblia diz que para aqueles que estão em Jesus, nenhuma condenação há. Mas é dessa forma que às vezes nós vamos confrontar as pessoas. Eu preciso ser uma pessoa boa, isso basta. Não basta. Salvação vem pela graça, mediante a fé. Como é que uma pessoa vai chegar ao pleno arrependimento? Dizendo que Jesus tem cura para ela? Não. Ela pode até vir para a igreja por interesse, mas com certeza, dificilmente, num primeiro contato, ela vai ter um novo nascimento. Possivelmente, estando dentro da igreja, depois pode ser que sim. Então, o primeiro conselho que eu quero deixar para vocês é o quê? Quando nós vamos evangelizar as pessoas, nós precisamos conhecer o teor da mensagem, conhecer o Evangelho de Deus, saber que ao evangelizar, o que nós precisamos pregar é o Evangelho de boas novas do reino de Deus. Isso inclui apresentar a condição do homem como pecador e mostrar, não dando ênfase demasiada apenas no pecado e nas consequências do pecado, mas mostrar que Cristo morreu no nosso lugar para pagar o preço da nossa dívida. E que em Cristo Jesus agora nós somos livres de todo esse pecado. Essa é a mensagem do reino de Deus que deve ser pregado. Talvez você vai dizer assim, não, mas como é que eu vou chegar para uma pessoa e dizer que ela é pecadora? Como é que eu vou chegar para uma pessoa e me mostrar essas leis e dizer, olha, você também transgride ela? Jesus fez isso. Vocês lembram do jovem rico? Não, ele chega para Jesus e diz, bom mestre. Jesus diz, espera lá, bom é só Deus. O que o jovem rico estava fazendo? Ele estava se apresentando no conceito de bom que ele tinha de homens.
Mas Jesus agora vai quebrar esse conceito de bom que o jovem rico tinha acerca das pessoas, dos homens, do que é um homem bom, e vai mostrar o conceito de bom de Deus. E o jovem rico, então, ele pede para Jesus: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Olha a forma de Jesus evangelizar. O que você precisa fazer para ser salvo? Obedeça os 10 mandamentos. Aí o jovem rico vai dizer: não, mas tudo isso eu já faço. Eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, não roubo, não adultero. E ele vai dizendo ali os mandamentos. E Jesus diz então assim, então faz o seguinte, só te falta uma coisa se você já cumpre esses. Pega o que tem, vende e dá tudo aos pobres. Diz que o jovem saiu dali desanimado. Às vezes a gente não entende essa passagem, mas o que Jesus fez quando ele falou isso? O jovem rico se achava bom no conceito humano dele, porque ele cumpria os 10 mandamentos. Jesus confrontou ele apenas com um dos mandamentos, que é o segundo. Quando a gente resume todos os mandamentos, nós vamos ver que são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz, pega tudo que tu tem e dá ao teu próximo, Jesus estava testando ele no segundo mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai se preocupar em repartir o que você tem. O jovem rico, ele mesmo já percebeu que ele não era tão bom quanto ele achava. Mas o que Jesus fez? Jesus vai mostrar a lei para ele que ele entenda que ele não é bom. Quando evangelizamos, nós temos essa oportunidade. Não chegar ao extremo que eu falei primeiro de acusar as pessoas, de dizer assim, se você não se arrepender, você está indo para o inferno. Se você não aceitar Jesus nesse momento, você vai queimar no fogo. Não, é claro que não é essa forma da gente abordar o Evangelho. Mas, porém, sempre que a gente tem a oportunidade, nós precisamos apresentar, por meio do amor, a condição de pecadores. Se vocês lerem essa história do jovem rico com detalhes, vocês vão ver que a história diz assim, e Jesus o amou, dizendo, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Quando Jesus está evangelizando, está mostrando o caminho do reino de Deus para esse jovem, Jesus está fazendo isso debaixo de um princípio que é chamado de amor. E eu creio que quando a gente aprender a desenvolver um evangelismo debaixo do amor, nós vamos conseguir falar para as pessoas apresentando a condição delas, mesmo dizendo com palavras que às vezes soam como agressivas, que ela é pecadora e que ela está caminhando à condenação. Mas a gente vai conseguir apresentar Jesus e dizendo o que Jesus fez por ela para que ela não sofresse todo esse mal. Então, primeiro princípio, o primeiro conselho que eu posso dar para vocês: conheçam a mensagem e o teor da mensagem das boas novas que vocês vão apresentar para as pessoas, para que vocês não venham dar a ênfase errada, talvez enfatizando curas, milagres e providências e benefícios, porque isso não é. Pode vir junto? Sim, claro que vem. Porém, essa não é a ênfase do Evangelho das Boas Novas. E que também você não vá ao outro extremo de evangelizar as pessoas impondo medo, certo? Fazendo uma coisa equilibrada. Segundo conselho que eu quero dar para vocês, então, se tratando do evangelismo, ele tem agora a ver, sim, com a parte dos sinais. Se por um lado nós não podemos pregar o evangelho para as pessoas, falando que Jesus quer curar, que Jesus quer abençoar, como se isso fosse a tônica das boas novas, como se isso fosse a ênfase do evangelho do reino de Deus, por outro lado nós também não podemos excluir isso. Porque o próprio Jesus, ele evangelizava dessa forma e ele ensinou os discípulos a fazer o mesmo. O texto que nós lemos mostra isso claramente. Jesus disse, vocês vão, vocês pregam, quem crer vai ser salvo, quem não crer está condenado. Mas aí Jesus disse, e esses sinais vão seguir aos que creem. Então, se por um lado nós não podemos usar os sinais como tônica do Evangelho das Boas Novas, por outro lado nós não podemos excluir isso. Nós precisamos orar e crer, para que quando anunciarmos o Evangelho, o Senhor também possa manifestar isso. Porque os sinais, eles não são o Evangelho, mas eles servem como confirmação da veracidade desse Evangelho que está sendo pregado. Quando o Evangelho ele é acompanhado dos sinais,
é bíblico, é histórico, nós temos dados que comprovam que o crescimento da obra é muito maior. Porque as pessoas não só receberam um evangelho, mas agora elas veem que o Deus que foi pregado, ele também é vivo e operante, eficaz na vida das pessoas. Primeira dica, primeiro conselho, conheça o teor do que você vai estar anunciando. O segundo, busque em Deus, se coloque em Deus, dependa de Deus, creia que Deus também opera, seja sensível ao agir de Deus. Quando você chegar na casa de alguém para evangelizar, e você perceber que ali, quem sabe, o Espírito Santo vai tocar o seu coração, ou daqui a pouco você vai perceber uma situação, tem alguém enfermo, você tem uma baita de uma oportunidade de pedir para a pessoa, olha, posso orar? Mostre o interesse, posso orar por você? Olha, vamos orar para que Jesus cure. Nós estamos passando por uma tribulação, de repente a pessoa começa a se abrir e dizer, olha, as coisas não estão fáceis aqui em casa. Você tem aqui a oportunidade de chegar para a pessoa e dizer, Jesus disse que a sua paz Ele deixaria para nós. Posso orar pela sua casa para que a paz dele inunde o seu ambiente? Olha, meu filho, ele está preso nas drogas. Posso orar por libertação? Por que não? Jesus ensinou, dizendo, olha, vocês pregam o evangelho e os sinais vão seguir vocês. Jesus não nos deixou aqui a incumbência de pregar o reino de Deus na nossa própria capacidade. Jesus não disse, olha, vocês vão e se virem fazer esse reino crescer. Não. Jesus disse, olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vocês vão ser testemunhas. Sabe, a capacitação para pregar o evangelho, ela vem por meio da presença do Espírito Santo em nós. E nós precisamos entender, e não só entender, mas passar a crer nessas coisas também. Às vezes eu olho quando eu vejo Jesus falando daquela passagem lá da insistência na oração, né, do juiz Inico, e de como aquela viúva insistia, julga minha causa, julga minha causa. Jesus está contando isso, falando que nós devemos ser insistentes nas nossas orações. No final dessa parábola, Jesus agora vai dizer assim, porventura, quando voltar o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, né? Quando ele vier, quando estiver o próximo tempo da sua vinda, ele diz assim, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Às vezes eu acho que essa palavra é para os nossos dias. Com o tempo nós começamos a deixar de crer, deixar de ter fé. Sabe, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Mas parece que esse tudo não é tudo. A gente crê em algumas coisas, mas o resto, assim, talvez não seja para nós. Estão entendendo? O evangelismo, segundo o que nós vamos ter nos relatos bíblicos, ele sempre foi acompanhado por sinais. Sabe, o povo cria, o povo orava, o povo tinha comunhão com Deus, mas o povo cria. Então, se por um lado nós precisamos entender o teor da mensagem que nós vamos anunciar para não dar a ênfase errada, por outro lado nós precisamos entender que sinais também fazem parte da evangelização e foi uma providência de Deus para isto. Nós precisamos crer e buscar essas coisas, acreditar que quando nós vamos impor as mãos sobre as pessoas, vai se cumprir o que a gente leu hoje aqui, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por quê? Porque eu vou curar? Porque o evangelista que está ali vai impor e ele é o cara, ele vai curar? Não, Jesus. A Bíblia diz ali no final do versículo, né? Eles saíram pregando o evangelho e o Senhor os acompanhava fazendo sinais. Sabe, quem cura? É o Senhor. Mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E se nos deixarmos ser usados, se passarmos a crer no Senhor, nós vamos poder ver esse tipo de coisa voltar a acontecer no nosso meio. Então você é um representante de Cristo. Quando você entrar num terreno ali para falar do Evangelho, saiba o que você vai falar para a pessoa, para talvez não dar a impressão de que você está apresentando um Evangelho de interesses. Vem para Jesus que Jesus resolve todos os teus problemas. Não, isso não é o Evangelho das boas novas. Então saiba apresentar o Evangelho. Por outro lado, seja sensível à necessidade das pessoas. Olha, tem alguém aí com necessidade? Deixa eu orar, porque esse mesmo Jesus que morreu na cruz para que você tivesse a salvação, Ele se preocupa com as suas necessidades.
Amém? Vocês vão perceber, pela leitura, Jesus disse, olha, eu estou indo para o Pai, mas ele disse, se vocês crerem, vocês vão fazer o que eu faço e coisas maiores. Ele diz, tudo o que vocês pedirem no meu nome eu vou fazer para que o Pai seja glorificado. É as palavras de Jesus, não temos o porquê duvidar. Jesus disse, olha, vão e esses sinais vão seguir aos que creem. Quando nós olhamos a vida dos apóstolos, eles vão e os sinais estão seguindo. Paulo, Pedro, João. Quando a gente olha para a oração da igreja, né, se não me engano, Atos 4, nós vamos ver ali a igreja orando. Senhor, concede-nos que nós venhamos a pregar a Tua palavra com intrepidez, com autoridade, com ousadia. E que quando sairmos para pregar a Tua palavra, os sinais nos acompanhem. E aí eles saem, e a Bíblia diz que eles pregam o Evangelho e os sinais vão acompanhando eles. Sabe, é o padrão que Jesus usou. A Bíblia diz que ele pregava o Evangelho do reino e curava muitos doentes e enfermos. Padrão de Jesus. É o padrão que ele ensinou para os apóstolos. Vocês vão e reproduzem o mesmo. Vão, preguem o Evangelho, curem os enfermos. É o padrão que nós encontramos na igreja depois. Senhor, concede-nos autoridade para pregar a palavra enquanto o Senhor estende a mão para fazer sinais. Por que não? Por que deixarmos de crer se faz parte do que nós encontramos na palavra de Deus? E por fim, então, eu quero deixar aqui, compartilhar com vocês o terceiro e último conselho que eu acredito que ele é importante para um evangelismo equilibrado, assim, para que a gente não vá num extremo e nem no outro, assim, mas para que a gente possa realmente andar num evangelismo que vai produzir resultados. Seja guiado pelo Espírito Santo. Terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês é: dependa do Espírito Santo de Deus. Não é pelo nosso próprio esforço. A Bíblia diz que em vão trabalham os construtores se o Senhor não edificar a obra. Então não importa o quanto você venha se esforçar, se não tiver a presença de Deus, se não tiver o Espírito Santo, se Ele não tiver na causa, se Ele não tiver na obra, não vai acontecer nada. Porque não somos nós que convertemos as pessoas. Não somos nós vamos ser instrumentos de Deus para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, mas quem convence do pecado é quem? O Espírito Santo. Então dependa do Espírito Santo. Nós vamos ver exemplos bíblicos que mostram que o evangelismo, quando tem o Espírito Santo, ele é eficaz. Quando nós passamos a depender do Espírito Santo, nós vamos passar a evangelizar não só em dias marcados de evangelismo, mas fora, porque todo dia é dia de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho das Boas Novas. Olha só, Pedro está lá na casa de Simão, o curtidor de couro. Aí de meio-dia ele sobe para orar no terraço, de repente ele tem uma visão de Deus. Depois da visão ele está ali meio que meditando, o que será que é isso? O que isso quer dizer? De repente, quem aparece ali em cena? O Espírito Santo. Ele vai dizer para Pedro: Pedro, está chegando 3 caras aí, você pode acompanhar eles, porque você vai ir num lugar onde você vai anunciar o Evangelho para os gentios. Nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos conduzir a evangelizar e as pessoas serão salvas. Pedro, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele acompanha agora os 3 gentios, ele chega à casa de Cornélio. Quando ele começa a falar, a Bíblia diz que ele está ainda falando, ele nem sequer terminou de evangelizar. Diz que caiu sobre eles o Espírito Santo de Deus e começaram até a falar em línguas. Perceberam que o evangelismo guiado pelo Espírito Santo, ele passa a ser muito mais eficaz, ele tem resultados, pessoas são salvas, são alcançadas. Olha só, Felipe está lá num avivamento em Samaria, está orando, as pessoas estão vendo sinais, estão sendo curadas, paralíticos estão andando, pessoas estão sendo libertas. Muitos estão crendo na palavra porque estão vendo que tem sinais, Deus está ali no meio. Mas aí, de repente, um anjo aparece para Felipe e diz assim: agora Felipe, larga tudo aqui e vai lá para o meio do deserto. Ele, obedecendo a instrução do anjo, ele vai para o deserto. Quem que aparece em cena novamente? O Espírito Santo. Diz que Felipe viu uma caravana passando ali e o Espírito Santo agora vai dizer: olha, te aproxima daquela carruagem. Felipe, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele se aproxima da carruagem e aí ele escuta um eunuco que está lendo Isaías 53.
E quando o eunuco está lendo Isaías 53, Felipe pergunta, né? Tu entendes o que está lendo? O eunuco vai dizer, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Felipe ali começa a expor o evangelho, começa a evangelizar o eunuco, e o eunuco não só é salvo, porque ele vai agora dizer assim, o que me impede de ser batizado agora nas águas? Não é nada, Felipe desce, batiza o cara, mas segundo a tradição diz que esse eunuco, a evangelização de Felipe, que foi guiada pelo Espírito Santo, não só produziu a salvação do eunuco, mas diz que introduziu o evangelho em toda a Etiópia, porque segundo a história, esse eunuco foi o responsável por levar as boas novas para os etíopes. Entendeu? Ser guiado pelo Espírito Santo, aprender a depender do Espírito de Deus. Lembra da mensagem que é dada a Zacarias, o profeta ali no Velho Testamento? Zacarias profetiza para Zorobabel dizendo assim, ó, não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito Santo, não é pela nossa capacidade. Paulo, que é o evangelista que tem maior destaque, tem maior ênfase, olha o que ele vai dizer. O meu evangelho não chegou até vocês por meio de sabedoria e persuasão humana, mas por meio do poder e a manifestação do Espírito Santo. Não é pela nossa capacidade. Não importa, olha, eu sou um bom orador, eu sei pregar, eu sei anunciar, poxa, se eu for falar com uma pessoa, está feito. Não é pela nossa capacidade. Paulo deixa claro, não foi por meio de sabedoria humana que o meu evangelho chegou até vocês, mas foi por meio de demonstração do Espírito e de poder. É pela ação do Espírito Santo, é pelo mover dele. E quando passarmos a depender, a ser guiados pelo Espírito Santo, nós também vamos poder, quem sabe, experimentar tudo aquilo que a Bíblia diz. Olha, esses sinais seguirão aos que creem. Portanto, o que eu quero deixar para vocês aqui? Essas 3 dicas, tá? De como desenvolver um evangelismo equilibrado, tá? Não confundam sinais e milagres como sendo a mensagem do reino de Deus, a mensagem de boas novas. Eles não são, tá? A mensagem de boas novas é que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar pecadores que estavam indo em direção ao inferno, que somos nós. Essa é a mensagem de boas novas, que todo aquele que crê nele agora pode ser salvo. Nós precisamos conhecer a mensagem para saber o que anunciar. Agora, sabendo qual que é a verdadeira mensagem, como chegar, como expor para as pessoas o Evangelho, sim, estando agora mais centrado, mais equilibrado, você pode agora olhar para o outro lado e saber que nós podemos sim contar com a ação do Espírito Santo, que nós podemos crer e precisamos ser sensíveis ao agir de Deus, porque às vezes nós podemos ver as pessoas ali com necessidades, que talvez você pode orar, Deus pode agir, Deus pode trazer uma intervenção, e as pessoas vão saber que aquilo que você falou, o evangelho que você anunciou, ele é verdadeiro, porque o Deus que você prega está na causa, ele está operando. 2 dicas. Conheça o evangelho que você vai pregar para não estar anunciando um evangelho com a ênfase errada. 2, creia que Deus opera e que Deus está nesse negócio, que Deus vai acompanhar vocês e que, se necessário, Ele vai confirmar a pregação de vocês por meio de sinais. E 3º conselho que eu dou para vocês, dependam do Espírito Santo, sejam guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Não adianta nada nós querermos desenvolver na nossa própria capacidade. Ah, Jesus disse para mim fazer, eu vou fazer. Tá, você está obedecendo, mas está confiando em si mesmo. E isso não é bom. Aprenda a depender de Deus. Eu vou convidar vocês a se colocar de pé, para que a gente possa orar. Lembre, amanhã é dia de evangelismo. Mas não é porque é dia de evangelismo que amanhã a gente vai se reunir para falar a palavra de Deus. Dia de evangelizar é todo dia, toda hora. Todo momento é momento de anunciarmos as boas novas para as pessoas. Eu quero convocar a todos, a não ser que você esteja trabalhando, tá? Eu sei que é o caso de alguns irmãos. Que você tenha algo assim ó, que seja urgentíssimo demais. Vamos evangelizar. Vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar as boas novas, vamos pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido até agora. Não tenham vergonha de anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que Ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê.
não tenha vergonha de anunciar a palavra. Às vezes, parece que quando a gente apenas se converteu, nós éramos tão mais ousados em falar de Jesus. Eu não sei quanto vocês, mas eu vejo por mim e vejo até nos exemplos bíblicos. Lembra da mulher samaritana? Jesus vem ali e fala das coisas erradas que ela estava fazendo. A mulher, ela conhece Jesus, tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ela faz, deixa tudo ali no poço e sai correndo para a cidade, vai até os samaritanos e começa a dizer: olha, eu conheci um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que esse não é o Cristo, não é o Messias? Poxa, ela passa a evangelizar a cidade no primeiro dia em que ela teve contato com Jesus. Aí nós olhamos lá para o jovem gadareno, né? O cara morava no cemitério, estava ali toda hora se cortando com pedras, corria pelado, estava endemoniado. Jesus vem, ora, o cara é liberto, ele já de cara ele pede: Jesus, posso te acompanhar? Jesus disse: não, fica aqui e prega o reino para a tua família. O que ele faz? Ele pregou para a família? Não, a Bíblia diz que ele foi pregar em Decápolis. A palavra Decápolis fala de 10 cidades. Ele foi anunciar o evangelho. Ele apenas foi liberto, apenas conheceu Jesus, teve um contato e já está anunciando o evangelho. Paulo, Paulo tem um encontro com Jesus, logo depois ele vai parar na casa lá cego, sem conseguir ver. Jesus aparece para Ananias, diz: vai lá, ora por ele, impõe as mãos, ele vai voltar a enxergar e vai ser batizado. O que acontece? Paulo levanta de lá, enxergando e batizado. E agora Paulo, ele sai daí, e quando vê nos próximos dias, ele já está pregando esse Jesus que ele estava perseguindo. Parece que quando a gente é um novo convertido, nós temos uma ousadia e uma capacidade muito maior de anunciar o evangelho. Mas quando o tempo vai passando, nós vamos esfriando, nós vamos amornando, e aí parece que o que cai sobre a igreja é uma mornidão espiritual, e a gente deixa de anunciar, deixa de crer, deixa de querer falar desse Jesus, deixa de dizer para as pessoas que só Jesus salva. O desejo do meu coração é que nós possamos olhar para isso e entender que Deus nos chamou para anunciar o evangelho. Um dia Jesus vai voltar, e a Bíblia deixa claro que por ocasião da volta do Senhor haverá prestação de contas. Já pensou Jesus chegar para algum de nós aqui e dizer: olha, eu te dei tantos talentos, onde é que estão os teus? Aí você vai dizer: Jesus, deixa eu ir lá desenterrar o meu. Você lembra o que aconteceu com aquele jovem que foi desenterrar o talento? Que recebeu e não multiplicou, não fez nada com ele? Leia lá depois, quando você chegar em casa, qual é a consequência para aqueles que deixam de fazer a obra. Eu tenho muito medo dessa passagem. Por isso eu digo para vocês: olha, Jesus nos chamou para ir e pregar o evangelho. Todos nós somos importantes para desempenhar alguma coisa no reino de Deus. Não deixe o seu talento enterrado, não deixe de fazer a vontade de Deus. Sabe, que o Senhor possa renovar nos nossos corações o desejo de pregar, de cumprir com o chamado de Deus. Paulo diz assim, se eu faço por vontade própria, eu tenho recompensas, eu tenho galardão. Se eu fizer por obrigação, ainda assim, pelo menos eu cumpri a minha vontade. Eu cumpri a vontade de Deus. Agora o meu medo é de quem não está fazendo, de quem tem inteirado. Eu convido vocês, olha, todos vocês que tiverem a oportunidade, que não estão trabalhando, que não for algo assim, eu realmente não posso, tá? Vem aqui, vamos pregar o evangelho do reino, vamos anunciar Jesus para as pessoas, para que outros possam conhecer aquilo que nós também recebemos, amém? Olha, incline a sua cabeça, vamos orar, que você possa meditar, abrir o seu coração, entregar ele diante de Deus e dizer: Senhor, desperta aqui dentro um coração com desejo de evangelizar. Senhor, para o que o Senhor tem me chamado? Senhor, eu quero desenvolver o chamado que o Senhor tem na minha vida. Amém? A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui,
Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Pai, nos capacita, Senhor, a realmente, Senhor, cumprirmos com o ID, com o chamado do Senhor para evangelizarmos, para anunciarmos as boas novas do Teu reino, Senhor. Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que os campos são grandes, eles verdejam, Senhor, e os trabalhadores são poucos. Nós oramos, Senhor, para que seja despertado no meio da igreja, Jesus, pessoas com um coração voltado, Senhor, com o desejo de pregar a Tua palavra, de anunciar o evangelho do Teu reino, Senhor. Pai, nos capacita a pregar, Senhor Jesus, sobre esta comunidade, sobre este bairro. É o nosso setor, Senhor, nós fomos colocados neste lugar como igreja para fazer a diferença, para brilhar a Tua luz, Pai. Não nos permita, Senhor, sermos omissos, não nos permita permanecer embaixo do velador, encobrindo a luz da Tua glória, Senhor. Pai, como igreja nós possamos estar num lugar onde vamos ser luz para este bairro. Santo Deus Todo-Poderoso, capacita cada irmão que vai estar aqui amanhã para anunciar o Teu Evangelho, de forma que nenhum de nós saia daqui, Senhor, pensando que vamos anunciar com as nossas palavras, pela nossa capacidade, mas que possamos entender que isso só pode ser cumprido na dependência do Teu Espírito, pela Tua capacitação e pelo Teu poder. Sim, Jesus, eu oro, Senhor, fortalece em nós, fortalece nessa igreja, nessa congregação, Pai, um espírito evangelístico, que nós possamos em unidade, Senhor, meu Deus, cumprir com o Teu chamado, Senhor, que isso fortaleça o nosso coração para anunciar o Teu evangelho, Pai. E é o desejo do meu coração, Pai, a minha oração como igreja, Senhor, que o Senhor nos dê autoridade e intrepidez para anunciar com ousadia a Tua palavra, enquanto o Senhor estende as mãos, Senhor, meu Deus, para confirmar a pregação do Evangelho, por meio de sinais e prodígios, Senhor. Sim, Deus, eu oro, Senhor, faça, Senhor, a Tua vontade no nosso meio, de forma que ao pregarmos a Tua palavra, Senhor, o Senhor esteja presente e pessoas venham a ser salvas, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja novo nascimento, Senhor, e a igreja possa crescer, não, Senhor, por causa de números ou quantidades, mas para a glória do Senhor. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Se inscreva no canal,
Clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.